Era uma noite memorável para o Vasco da Gama e sua torcida apaixonada. Após meses de espera, São Januário reabria suas portas para receber os fiéis cruzmaltinos. E eles não poderiam ter pedido uma volta melhor. A atmosfera estava carregada de emoção e ansiedade. Os corações batiam forte e os olhos brilhavam com a esperança de ver seu time brilhar. E o brilho veio logo no primeiro tempo. O Vasco dominou a partida desde o início e aos 7 minutos, após uma cobrança de escanteio, Zé Gabriel subiu mais alto do que todos e cabeceou para o gol. São Januário explodiu de alegria. O time continuou pressionando e o segundo gol veio com Rossi, em uma jogada coletiva de encher os olhos. Era um show em campo e a torcida estava delirando. O Coritiba tentou reagir, mas o Vasco estava determinado a fazer história naquela noite. No segundo tempo, Verratti ampliou a vantagem com um gol espetacular, confirmado pelo VAR após o início de confusão. E não parou por aí. O quarto gol veio novamente com Verratti, após uma jogada de Piton. Era um verdadeiro banquete de gols para a torcida que tanto esperou por aquele momento. O Coritiba ainda descontou com Sebastião Gomes, mas era tarde demais. O Vasco estava imparável e, para coroar a noite de glória, Gabriel Peck fechou o placar com mais um gol. A festa em São Januário era indescritível. Os torcedores cantavam, dançavam, abraçavam-se, celebrando a vitória avassaladora de seu time de coração. Com essa vitória, o Vasco continua sua luta para deixar a zona de rebaixamento. E a torcida está mais confiante do que nunca. São Januário voltou à vida na noite de ontem. E o Vasco deu um verdadeiro show para sua torcida. Foi uma noite de paixão, de emoção e de muitos gols. O Vasco estava de volta. E São Januário era mais uma vez o palco da felicidade cruzmaltina. Uma noite para ficar na memória de todos os vascaínos. Uma noite que São Januário viveu novamente. O Vasco venceu o Coritiba por 5-1, mas a verdadeira vitória foi a celebração do amor pelo clube. São Januário, o caldeirão da paixão, estava de volta e a torcida não poderia estar mais feliz. Uma noite de vitória, uma noite de festa, uma noite que jamais será esquecida. O Vasco da Gama, um gigante do futebol brasileiro, brilhou novamente em seu lar e a torcida celebrou com todo o coração. É disso que o futebol é feito. Paixão, emoção, momentos inesquecíveis. E em São Januário, a história foi escrita mais uma vez. Aqui é Vasco! Bom dia Vascaíno, eu sou Adailton Senna, mas você já sabe, pode me chamar de Dadá. Estamos começando mais um Bom Dia Cast, o seu companheiro de todas as manhãs com notícias do Vasco. E o meu bom dia especial vai para você, que está mais feliz do que pinto no lixo, com a grande vitória do Vasco sobre o Coritiba de 5-1 na noite de ontem. Vamos comemorar a torcida e vamos para as notícias. E vamos começar o nosso Bom Dia Cast de hoje falando sobre a maravilhosa festa que fez a torcida. Foi um verdadeiro show do início ao fim. Tudo bem que o time ajudou, o time massacrou, o time fez uma goleada de 5-1, mas a festa que a torcida preparou, o mosaico, a coreografia, as músicas, o incentivo do início ao fim do jogo, uma celebração dos torcedores. Estão de parabéns, recebeu o São Januário de volta com maestria, com uma condição inigualável. Nunca se viu uma torcida
tão apaixonada, tão festiva e tão emocionante quanto a do Vasco. Estão todos de parabéns. E olha, eu queimei a minha língua, cara. O Rossi, ele já marcou um gol e deu 3 assistências nos últimos 2 jogos. Ele realmente tem se tornado um jogador imprescindível nesse ataque do Vasco. E eu confesso, quando o Rossi chegou, eu achei que ele tivesse vindo de refúgio pela contratação do Payet, porque, na verdade, a mesma pessoa que intermediou a contratação do Payet foi a que trouxe o Rossi. Não acreditava, ele vinha de um período de inatividade, estava jogando no mundo árabe. Quando chegou, eu pensei, não é mais aquele Rossi de 2020, então provavelmente não vai desenvolver o futebol que desenvolveu à época. E eu me dei muito mal, então eu sou o primeiro na fila do perdão. Rossi, 1000 desculpas. E um pouquinho dos números do Rossi nesse jogo. Ele fez um gol, deu uma assistência, uma grande chance criada, deu um chute, e obviamente foi no gol, 3 passes decisivos, 18 passes certos, ou seja, 82%, 3 de 7 cruzamentos certos, 48%, 3 faltas sofridas e teve uma nota de 8,5 no SofaScore. Foi a maior nota do Vasco da Gama nesse aplicativo que faz todas essas estatísticas. E aí você vê o mapa de calor do Rossi, por onde ele trafegou durante o jogo. Então, Rossi, mais uma vez, eu peço humildes desculpas. Agora vamos ouvir o que o Rossi falou no intervalo. Mais uma vez, ele sempre se emociona quando fala da torcida do Vasco e não foi diferente dessa vez. Se liga no que ele falou no intervalo do jogo. É difícil falar porque todo mundo sabe o amor que eu tenho por esse clube. E só minha família sabe a vontade que eu tinha de voltar para cá e fazer gol voltando para cá depois de tanto tempo parado. É um momento de muita alegria. Então, o jogo ainda não acabou, falta mais 45. A gente espera manter a concentração, como foi no primeiro, para a gente sair daqui com a vitória. A torcida estava gritando seu nome ali de novo, você viu, né? Eles são demais, eles são demais. Loja Gigante da Colina Bangu. Aqui você encontra tudo sobre o Vasco, desde souvenir a camisas oficiais do Vasco. Entre em contato com o número 21 96702 2986 e terá um atendimento gigante como você merece. E outro cara que merece total respeito da torcida é o Zé Gabriel. O Zé Gabriel, na noite de ontem, conseguiu fazer o seu primeiro gol com a camisa do Vasco. O Zé Gabriel, que ficou mais de 100 dias sem ser relacionados na era Barbieri. O Zé Gabriel, que deu a volta por cima. O Zé Gabriel, que foi de seleção olímpica. O Zé Gabriel, que tem talento. O Zé Gabriel, que foi tirado do limbo pelo Ramon Dias e tem mostrado seu potencial e foi coroado no jogo de ontem com essa maravilha de gol, abrindo a porteira para que a gente conseguisse a goleada. Então, total respeito ao Zé Gabriel. E ele também falou um pouquinho à Vasco TV, logo depois da partida. Vamos ouvir o que disse o Zé Gabriel. Mais do que o gol é a vitória. Acho que a equipe está de parabéns pelo jogo de hoje. Era um jogo importante para nós, para somar a volta da nossa torcida. Mas segunda-feira tem mais. Vamos continuar com o pé no chão e humildade. E o Payet finalmente estreou como titular e estreou em São Januário. Bom, ele foi mediano, né? Não teve uma partida de grande destaque, mas a gente vê que ele tem qualidade. A jogada no gol do Rossi foi uma jogada de quem realmente entende, o toque de bola, a categoria, a visão de jogo. Então o Payet reúne muitas qualidades. Ele está um pouco fora de forma ainda, por isso que ele tem sido poupado nesses jogos, mas agora ele já jogou
mais de 60 minutos, então, à medida que o tempo for passando, ele vai adquirindo ritmo, vai adquirindo a sua forma física, e a tendência é que ele ajude ainda muito o nosso time. Ele jogou 60 minutos, deu uma assistência, teve uma grande chance criada, um passe decisivo, 18 passes certos, 69%, 3 dribles certos, 60%, ele não fez nenhum cruzamento e teve uma grande chance que faltou muito pouco para ele fazer o seu primeiro gol. Também levou aí uma caneta do lateral do Curitiba no início do jogo, mas nada que realmente ofusque a sua estreia como titular. Tenho certeza que ele ainda vai dar muitas alegrias a nós, torcedores. E esse merece estátua. Paulinho vem jogando o fino, ele se entregou, ele se doou, ele jogou um partidaço nessa goleada. O Paulinho, mais uma vez, foi o destaque. Ele anda, ele corre, ele se esforça o tempo inteiro. Ele tem uma visão de jogo muito interessante. É um cara que ele se desloca muito facilmente. No lance que originou o gol do Rossi, toda a jogada é trabalhada por ele. Foram mais de 18 toques na bola até sair o gol do Rossi. Então ele trabalha muito bem essa bola no meio de campo. Tem um fôlego incansável, o tempo inteiro lutando pela bola. Então Paulinho merece sim uma estátua, porque está jogando muita bola nesse time do Vasco. E mais uma vez, Pablo Verratti é o destaque do jogo, não só pelos 2 gols, não só pela sua presença diária, mas ele foi novamente um dos destaques. Ele teve 68 minutos em campo, ele foi tirado aí pelo Ramon, muito provavelmente para poupá-lo para o jogo de segunda-feira, afinal já estava resolvido o placar e já temos um jogo na segunda-feira. Fez 2 gols, deu 2 chutes apenas a gol, e os 2 foram para dentro, 3 duelos ganhos no chão, 8 passes certos, com 73% de acerto, 2 faltas sofridas, e teve a segunda melhor nota, que foi de 8,3. Só perdeu para o Rossi nesse quesito. Então, mais uma vez, mais uma partida que consolida a boa fase do Verratti, que vem desde a Argentina e está se consolidando aqui no Campeonato Brasileiro. Então, parabéns mais uma vez, Verratti, pela excelente partida e pelos gols. E olha só, não se assuste se ele chegar entre os artilheiros do campeonato. Ele tem total condição de chegar e começar a cutucar os caras que estão lá no topo. Vamos lá, Verratti, eu confio em você. E o Piton? O Piton é o líder do brasileiro em 2023 em cruzamentos certos. Ele tem 22 jogos, 3 assistências, 37 passes decisivos, 35% de acerto nos cruzamentos, 105 bolas recuperadas e tem uma média de 6,7 no SofaScore. Então, é um cara que tem sido muito, mas muito útil pelo lado esquerdo. O Vasco agora deu uma equilibrada com o Piton nos últimos 2 jogos, então a gente começa a ter jogadas pelos 2 flancos, mas pelo lado esquerdo ele tem sido o destaque do Brasileirão. E não é à toa que o Verratti só é elogios ao Piton. No post colocado no Instagram logo após a vitória, o Verratti se diz enamorado pelos cruzamentos do Piton. E lá na partida, logo depois que ele fez o cruzamento do segundo gol do Verratti, o Verratti fez questão de abraçá-lo e de apontar para ele e mostrar para a torcida aqui, ó, aplaudam esse cara, porque esse cara é demais. Então ele tem dado uma moral para o Piton, muito porque realmente muitos dos gols do Verratti nascem do cruzamento do Piton, e os 2 estão num entrosamento muito legal, e só quem se dá bem com isso é o Vasco da Gama. Agora vamos ouvir 2 trechos curtos da entrevista do professor Ramon e o que ele falou. Primeiro, o que ele achou se essa vitória vem coroar o seu trabalho. Então, ouça o que disse Ramon na primeira pergunta. No, primero agradecerle a los jugadores, porque son ellos los verdaderos protagonistas de todo esto, por el trabajo que vienen haciendo y, por supuesto, jugar en nuestra casa y demostrar que el equipo está teniendo un crecimiento poco a poco.
Todavía no hemos salido de la situación realmente, pero tenemos mucha confianza en el progreso que está haciendo el equipo, cómo está trabajando. Y por supuesto jugar con este marco, con la gente, impresionante. A mí ya me había tocado vivir hace muchos años y no cambió, cada vez está mejor, cada vez es más difícil jugar en este estadio. Por eso nosotros queríamos que Vasco juegue realmente en su estadio, para demostrarle a todo el fútbol brasilero que acá va a ser muy difícil para todos. Para nosotros también, estamos contentos con los jugadores, con la gente. El apoyo de todo hace que el equipo tenga ese espíritu, esa actitud, y eso es muy agradable para nosotros que estamos afuera, porque nosotros también estamos afuera, y ver el equipo que tiene esa agresividad, ese ritmo, ese juego. Creo que los jugadores hicieron un gran partido, contento por eso, porque los jugadores hicieron un gran partido. Que disfruten este momento, no hay que relajarse, porque no hemos salido de la situación, pero estamos contentos porque estamos en un buen camino que vamos a seguir compitiendo. Em seguida, ele foi perguntado como tem sido o trabalho na parte ofensiva, porque o Vasco melhorou muito nos últimos 2 jogos, fazendo 9 gols, saindo do último colocado em quesito melhor ataque, para poder já galgar posições mais acima com esses 9 gols que fez nos últimos 2 jogos. Então, ouça o que disse o Ramon. No, creo que no solo nosotros, sino todo el mundo está ayudando a que Vasco siga creciendo. Los jugadores son los verdaderos protagonistas, porque a nivel grupal todos están competitivos, compiten entre ellos, todos quieren jugar. Nosotros solamente acompañamos al equipo a que tenga un funcionamiento, que tenga una actitud. Hoy se notó un equipo que va a competir hasta el final, y por supuesto con toda la gente, con todo ese apoyo, vamos a luchar hasta el final. Así que estamos muy felices por todos. Ve que va a ser un estadio lleno, imponente en todos lados que vamos a jugar, y eso es una alegría para los jugadores, para el club, para ellos mismos, para todos. Así que vamos a seguir, esperemos que sigamos creciendo. Estamos muy contentos, muy felices. Y felices gracias a la gente por cómo nos acompañó. E agora um vídeo emocionante. Os netos, o carinho dos netos com Ramon logo após o jogo, foi receber o avô. Então é impossível a gente não se emocionar com cenas como essa. E agora eu queria destacar para vocês um torcedor ilustre. O nosso querido Mumu deu uma entrevista para ESPN lá com Cícero Melo e, cara, o cara quase acerta o placar. Faltou apenas o Vasco deixar de fazer um gol, que teria cravado o Mumu para a ESPN Brasil, o placar do jogo. Ouve só o que disse o nosso Adílio. Com todas essas inovações. Foi tranquilo, a gente deixou o carro mais afastado um pouco, porque o entorno está fechado, mas a gente chegou tranquilo, viemos caminhando com a torcida do Vasco, vocês podem ver, tá aí uma tranquilidade total. E aí vocês querem a barreira sempre, a ação geral sempre aberta, a barreira funcionando, porque é isso, o povo da barreira precisa do Vasco, o Vasco precisa da barreira. Nas catracas, algum problema? Não teve reconhecimento facial, não são entorno. Só para gratuidade dessa vez, né? Só para gratuidade. Isso aí. A gente que é sócio ou não sócio vai ter futuramente. Quanto vai ser o jogo? 4-1 Vasco. E ó, eu vou falar pra você é o jornalista que o Vasco mais gosta. Sabe quem lembra do Bebeto? Quando o senhor trouxe a informação que ninguém acreditou, tá aqui, ó. O crédito. Você falou. Bom jogo pra Obrigado. Você tá ligado que a gente agora tá no Spotify, não está? Não? Então se liga nesse recadinho que eu deixei mostrando como é que faz para você ouvir o nosso Bom Dia Cast no Spotify. Bom, é muito simples. Você vai procurar pelo aplicativo do Spotify no seu celular, clicou no aplicativo, você vai em buscar e vai digitar Podcast Cruz Maltino. Após você digitar Podcast Cruz Maltino, vai aparecer o nosso podcast.
você simplesmente vai escolher o episódio que você quer ouvir. Simples e fácil e muito prático. Os gols foram marcados por Sebastião, 2 gols. Figueiredo, olha ele aí! Bom, galera, esse foi o Bom Dia Cast de hoje, com muita alegria, com muita satisfação. Eu estou muito feliz com o desempenho do Vasco, eu tenho certeza que você também. Então vamos comemorar, vamos aproveitar esse final de semana, vamos comemorar muito, porque segunda-feira tem mais. Segunda-feira é o dia da redenção, é o dia de sair definitivamente dessa zona maldita. E se você ainda não é inscrito no canal, não perca essa oportunidade, se inscreva no canal, torne-se membro. A partir de R$ 1,99 você vira membro e começa a ter desconto, por exemplo, aqui ó, na loja, não, é aqui ó, na loja Gigante da Colina Bangu. E se você se tornar membro e se nós batermos 25 mil inscritos esse mês, você concorre a 2 camisas suporte. Então não perca tempo, venha, compartilhe, comente, distribua isso no grupo de amigos, principalmente agora que o Vasco está arrebentando. É hora de você mostrar para todo mundo o podcast Cruz Maltino. Então estamos aqui mais uma vez, feliz que nem pinto no lixo, e espero você amanhã para mais um Bom Dia Cast. Até lá! Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão. Sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão.